Good afternoon. Boa tarde. I'll do a short review on what we covered yesterday. Vou fazer uma pequena revisão do que nós tratamos We're not ontem. doing a review of the histories taught this year. Não estamos fazendo uma revisão das histórias ensinadas esse ano. Whether it's in the history of Acts or the history of Pyrrhus, we're not reviewing that. Seja a história de Atos ou a de Pirro, não estamos revisando isso. But there's a couple of key points that I want us to take with us on our journey. Mas existem alguns pontos chaves que eu gostaria de que nós tomássemos em nossa jornada. We're going to do just enough review to take that point. Nós vamos We're going to do fazer enough review to take that point. uma revisão suficientemente ampla para poder tomar esses pontos. We can look at a parable story Podemos olhar para uma parábola, uma história as it's illustrated in the Bible. da forma como ela está ilustrada na Bíblia. We can look at Matthew 13. Poderíamos olhar para Mateus 13. I want to go to a different parable in Matthew 13 Quero ir para uma parábola diferente em Mateus 13, that we find in verse 46. que nós encontramos no verso 46. Matthew 13, 46. Mateus 13, verso 46. This is the story Essa é a história of the pearl of great price. da pérola de grande valor. Starting in verse 45. Começa no versículo 45. The kingdom of heaven is like a merchant man O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia seeking good pearls. e procura boas pérolas. And when he's found one pearl of great price, E tendo achado uma pérola de he grande goes and valor, sells all that he has to buy it. vende tudo o que possui e a compra. So there's some details about this pearl. Então existem alguns detalhes sobre essa pérola. The merchant man is looking for a good pearl. O mercador está procurando por uma boa pérola. He finds it and sells everything Ele a encontra e vende tudo because of the value of this pearl. por causa do valor dessa pérola. Ellen White tells us, Ellen White nos diz, Christ's Object Lessons 1:15. em Parábolas de Jesus 115, eu acho. Point 1. Parágrafo 1. Isso em inglês. The blessings of redeeming love our Savior compares to a precious pearl. As bênçãos do amor redentor são comparadas pelo Senhor como uma pérola. The righteousness of Christ A justiça de Cristo, as this pure white pearl como essa pérola pura, has no defect, no stain. não tem nenhum defeito. It is without a flaw. Não tem nenhuma falha. So this pearl, Então essa pérola, we know that it's valuable. sabemos que é valiosa. You know that it has to be sought for. Sabemos que ela deve ser procurada. You know that it has no flaw, Sabemos que não tem nenhuma falha, no stain. nenhuma It's mácula. perfect. É perfeita. You know that you have to sell everything Você sabe que tem que vender tudo to obtain it. para obter essa pérola. That's the characteristics of the pearl. Essas são as características da pérola. She says that pearl is the righteousness of Christ. Ela diz que essa pérola é a justiça de Cristo. It's a gift, É but it's only a gift um dom, if you mas surrender everything to obtain it. só é um dom se você entrega tudo para obter essa pérola. The righteousness of Christ A justiça de Cristo is not technically free. não é tecnicamente grátis. You can only obtain Christ's righteousness Você só pode obter a justiça de Cristo if you give soul, body, and spirit. se você entregar seu corpo, mente e espírito. Everything. Tudo. So we're the merchant man. Então, esse We mercador, find the righteousness of Christ. ao encontrar a justiça de Cristo, It's perfect, que é perfeita, and we give everything to obtain e it. nós entregamos tudo para obter essa justiça.
So when this pearl is Christ Então, quando essa pérola, que é Cristo, and his righteousness, e é a sua justiça, we're seeing that it's because this pearl is valuable, estamos vendo que é porque essa pérola é valiosa, it's sought after, que ela é procurada, it's perfection, e ela é perfeita, and you have to give everything. e você tem que dar tudo. Then she says, Então ela diz, Christ's Object Lessons 118, em Parábolas de Jesus 118, paragraph 2. parágrafo 2, isso em This inglês, same né? parable A mesma parábola has a second application. tem uma aplicação secundária. Now she's going to say this pearl is not Christ. Ela agora irá dizer que essa pérola não é Cristo. This pearl is his lost inheritance. Essa pérola é sua herança perdida. The first parable, A primeira parábola, where the merchantman, o mercador, Christ is the pearl. nós somos os mercadores second e Cristo é a pérola. Na segunda parábola, Christ is the merchantman, Cristo é o mercador and the pearl is a sinner. e a pérola é um pecador. The pearl A pérola, is a man defiled and ruined by sin. que ele está deformado pelo pecado, arruinado pelo Christ has pecado. to find that sinner, Cristo ele precisa encontrar esse pecador, collect all the riches of the universe, tomar todas as riquezas do and universo surrender them to buy that pearl. e entregar as riquezas do universo para comprar essa pérola. So when the merchantman finds the pearl, Então, quando o mercador encontra a pérola, he hasn't yet obtained it. ele ainda não a obteve. Christ has not yet obtained the sinner. Cristo ainda não obteve o pecador. So that sinner is still in his sin. Então, esse pecador ainda está em seu pecado. He hasn't yet been bought. Ele ainda não foi comprado. So you have the same set of information. Então, você tem o mesmo conjunto de informação God still sees that pearl, e Deus ainda vê aquela a pérola, sinful human being, um ser humano pecador, as being valuable. como sendo valioso. He's searched for him. Ele procura por ele. He's given everything. Ele vai entregar tudo. But can you continue to say Mas será que você pode continuar a dizer that that man is perfect, que aquele homem é perfeito, without flaw or stain? sem nenhuma mancha? The disciples could say, Os discípulos poderiam dizer, I want to make a point. quero fazer um ponto, This secondary application essa aplicação is not in secundária Scripture. não está nas escrituras. This is all Ellen White. Isso é tudo Ellen White. É It's PJ Christ that tells this story. 57.4. PJ 57.4. É Cristo And que conta Ellen essa White história. says- E Ellen White diz, I like Christ's parable, Ellen White diz, eu gosto da parábola de Cristo, but I'm going to make my own. mas eu vou fazer minha própria parábola. When I make my parable, E quando eu faço a minha parábola, I'm going to look at details that Christ has noted, eu vou ressaltar alguns detalhes que Cristo notou. and for Ellen White's parable, E para a parábola de Ellen White, she's saying ela está dizendo the perfection of the pearl is irrelevant information. de que a perfeição da pérola é uma informação irrelevante. Now it's just background noise. Nesse momento se torna ruído de fundo. PJ 57.4. This same concept of constructing parables E nós utilizamos esse mesmo conceito de construir parábolas from different sets of information a partir de diferentes conjuntos de informação when we looked at agriculture. quando nós olhamos para a agricultura. We could go through the story of that farmer. Does he sleep? Does he not sleep? Poderíamos voltar naquela história do fazendeiro. Será que ele dorme ou será que ele não dorme? Is the pearl perfect or is it not? Será que a pérola é perfeita ou será que ela não é? Depends on your story. Depende da sua história. Then we drew up a line of the history of the fall of Greece. Então nós desenhamos uma linha da história da queda da Grécia. We recognize that we're using the same principles. Nós reconhecemos que estamos utilizando os mesmos princípios. Is the history of Antigonus relevant information or not? É a história de Antígono uma informação relevante ou não? Depends on your story. Depende da sua história. If it's Daniel's story, Se é a história de Daniel, it's irrelevant information. é uma informação irrelevante. If it's our story, it's relevant. Se é a nossa história, é relevante.
We're using the exact same principles of parable teaching. Estamos utilizando os mesmos princípios do ensino de parábolas. So, we saw that history of Greece. Então, vimos a história da Grécia, We identified a couple of different parables. identificamos um par de parábolas diferentes And I began to introduce a third. e eu comecei a introduzir uma terceira parábola. We have a couple of stories we've been sharing this year. Nós temos algumas histórias que estivemos compartilhando durante esse ano. Acts 27 Atos 27, takes us to that period of Greek history que irá nos levar para aquele período da história grega, where we find King Pyrrhus. onde nós encontramos o rei Pirro. That history of Pyrrhus Essa história de Pirro takes us to an understanding of World War II. nos leva a entender a Segunda Guerra Mundial. Separate to that, Separado a isso, we did a study of the counterfeit. fizemos um estudo sobre a contrafação, That made us understand there is an alpha history que nos fez entender que há uma história alfa of modern Babylon, sobre uma Babilônia moderna, and the understanding of that alpha history e ao entender a história alfa, took us to a study of World War II. nos levou a um estudo da Segunda Guerra Mundial. It's two witnesses São duas testemunhas to demonstrate the importance of those world wars in our history. para demonstrar a importância dessas guerras mundiais em nossa história. We looked briefly at that study of the counterfeit. Nós olhamos de maneira breve a história da contrafação. The key principle is the following. O princípio-chave é o seguinte: Modern Israel Israel moderno, comes in an alpha ele vem como sendo um alfa and an omega. e ômega. The alpha history A história alfa is 1798 vai de 1798 to 1844. a 1844. It's a 46-year history. É uma história de 46 The anos. history of the first É a história do primeiro and the second angel's e message, do segundo anjo, and then the third beginning October 22. com o terceiro anjo começando em outubro de 1844. October 22 Em 22 de outubro, is a disappointment and failure. temos o desapontamento e o fracasso, a falha. We take that to modern Babylon. Se levamos isso para a Babilônia moderna, They have an alpha history eles tiveram uma história alfa from 1899 de 1899 to 1945. a 1945. An alpha history 46 years in the making, E essa história alfa de 46 anos and it's the history é a história of World War I, da Primeira Guerra Mundial, World War II, Segunda Guerra Mundial the beginning of World War III. e o começo da Terceira Guerra Mundial. This is the true and the counterfeit. Temos assim o verdadeiro acima e a The contrafação. first and the second angel's message, A primeira e a segunda mensagem one angélicas, after the other. uma após a outra. The first and the second World War, one after the other. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma após a outra. We come to an omega history Chegamos a uma história ômega and we find e encontramos the first and the second are combined que o primeiro e o segundo anjo estão combinados in our history. na nossa história. There's an overlap. Há uma sobreposição. So when we understand these world wars Então, quando entendemos essas guerras mundiais in our history, em nossa história, there must be an overlap. deve haver também uma sobreposição. It's these messages that gathered God's people, São essas mensagens que ajuntam o povo de Deus, took them out of a scattering time. que os tiram de um tempo de espalhamento. It's these world wars that gathered the papacy, São essas duas guerras mundiais que ajuntam o took papado, them out of their captivity que tirou o papado do and out of cativeiro, their scattering time. tirou o papado do tempo de espalhamento. And from this understanding of the counterfeit, E a partir desse entendimento da contrafação, we've been able to understand the significance of World War II. fomos capacitados somos capazes de entender
a importância da as Segunda part Guerra of a parable to understand World War III, e sendo uma parte da parábola necessária para entender a Terceira Guerra Mundial. but also to give us an understanding Mas também para nos dar what entendimento resurrection looks like a respeito de com que se parece a to ressurreição modern Babylon. para a Babilônia moderna. In 1945 Em 1945, was disappointment desapontamento and failure. e falha. We understand the concept of a triple application of prophecy. Nós entendemos o conceito da tripla aplicação profética. So we already understand Então nós já that entendemos to understand the Third World War, que para entender a Terceira Guerra Mundial, which we're already in, na qual já estamos coming to understand, entendendo it must be through a combination que deve ser através da combinação of World War I da Primeira Guerra Mundial plus World War II mais a Segunda Guerra Mundial. to equal World War III. Isso é igual à Terceira Guerra Mundial. And so far, E até então, what we have been understanding o que temos estado entendendo is World War II. é a Segunda Guerra Mundial. What we haven't yet made application of O que nós ainda não fizemos nenhuma aplicação is the First World War. é sobre a Primeira Guerra Mundial. We went to that history of Greece. Fomos a essa história da Grécia, We understood that there's already two parables that you can form from it. já entendemos que existem duas parábolas que você pode formar daí. We're going to talk about the fall of Greece. Vamos falar sobre a queda da Grécia. You can talk about Daniel's. Você pode falar sobre Daniel, sobre He's talking about the division. a visão de Daniel, que vai falar sobre a divisão ao tratar da história da That's Grécia. his theme. Esse é o tema dele. The second, A segunda forma we're talking about Pyrrhus. é falando sobre Pirro. All of those studies Esses estudos, are built on an understanding of the King of the South. eles estão construídos sobre o entendimento do Rei do Sul. I don't want us to miss that point. Não quero que percamos esse ponto. Many times, Muitas vezes, I would say previous studies, eu diria que estudos prévios, all studies that I'm aware of, todos os estudos com os quais eu estou ciente, for the last 2,000 years, pelos últimos 2000 anos, approach the subject se aproximaram do assunto focusing on the King of the North. enfocando o Rei do Norte. Paul does that. Paulo faz isso. Luther does that. Lutero faz He isso. has no message on the King of the South. Ele não tem nenhuma mensagem sobre o Rei do Sul. It's the subject of Revelation, É o assunto do Apocalipse. the subject of Ellen White and the pioneers. O assunto de Ellen White e dos pioneiros. Then we start into 1989, Então, começamos em 1989 and our studies are focused on the King of the North. e os nossos estudos estão enfocados no Rei do Norte. It should not pass our recognition Não deveria passar desapercebido that this study is different, que esse estudo é diferente. and this will become an important point to remember later on. E esse se tornará um ponto importante de se lembrar mais tarde. That before anything else, Que antes de qualquer the outra studies were coisa, founded on an understanding of the King of the South. os estudos foram fundados em um entendimento do Rei do Sul. And that detail will become relevant. E esse detalhe se tornará relevante. But then there is a third parable. Mas então há uma terceira parábola. World War I and World War II, Primeira Guerra e Segunda Isso. Guerra Mundial. Germany Temos a Alemanha against the Allied forces. contra as forças aliadas. It's either the three allies of World War II São ou os três aliados na Segunda Guerra Mundial, or the triple entente of World War I. ou a Triple Entente na Primeira Guerra Mundial. World War I and World War II Primeira Guerra Mundial e Segunda is Guerra Mundial. Germany, Temos a Alemanha, nationalistic, nacionalista, fighting East and West, lutando
o oeste e o the ocidente, threefold enemy. leste e oeste, os três inimigos. They're one war É uma única guerra with a break in the middle. com uma quebra, uma divisão no meio. All they did Tudo que eles fizeram is lay down their weapons foram depor suas armas for 20 years por 20 anos. and then pick them up again and carry on fighting. Então pegaram suas armas de outra vez e World War continuaram II was a lutando. direct result of the first. A Segunda Guerra Mundial foi uma causa direta da primeira. So World War II Então a Segunda Guerra Mundial is just part 2 of one war. é apenas a parte 2 de uma única guerra. When you look at the history of Greece, Quando você olha para a história da Grécia, there's 4 Diadochi Wars. temos 4 guerras dos diádocos. We focus on the fourth. Nós nos enfocamos na quarta. The fourth A is quarta Antigonus é Antígonos against contra 3 allies, 3 aliados. threefold enemy. Uma But união it doesn't tríplice. start at the beginning of the fourth. Uma tripla união que não começa no começo da quarta guerra. It starts at the beginning of the third. Começa no começo da The third terceira. and the fourth are one war. A terceira e quarta guerra são uma única The guerra. fourth is part 2. A quarta guerra é a parte 2. But like World War I, Mas assim como a Primeira Guerra Mundial, all begins here. tudo começou aí. They lay down their weapons Eles deporam suas armas and then they pick them up again. e então tomaram outra So vez if as we armas. want to understand this history, Então, se você quiser entender essa história make it application of that history, e fazer aplicações dessa história, we must also come to an understanding of the third Diadochi War. você também precisa entender a Terceira Guerra dos Diádocos. When it comes to World War I, Então, quando se trata da Primeira Guerra I want to Mundial, make one point. quero fazer um ponto. World War I A Primeira Guerra is the Mundial alpha history of modern Babylon. é a história alfa de Babilônia moderna. Therefore, Portanto, World War I a Primeira Guerra Mundial is a history of failure. é uma história de falha. All of this led to failure. Tudo isso os levou a uma falha. All of this led to failure. Tudo isso os levou a uma falha. So World War I, Então, a also Primeira a Guerra history of Mundial failure. também é uma história de falha. That's the difference Essa é a diferença between understanding World War I and the Third Diadochi War. entre entender a Primeira Guerra Mundial e a Guerra dos The Diádocos. Third Diadochi War, E a Terceira Guerra dos Diádocos, separate to that history of failure. ela está separada dessa história de falha. Therefore, we do not treat it in that fashion. Então, por isso, não a tratamos dessa maneira. That may become clearer as we go along. Isso vai ficar claro à medida que a gente for avançando. One war with an armistice in the middle. Uma única guerra com um armistício no meio. King of the North against a threefold enemy. O Rei do Norte contra uma tríplice união. We must understand both wars, Nós precisamos entender ambas Third guerras. Diadochi War and World War I, A Terceira Guerra dos Diádocos e a Primeira Guerra Mundial. and then bring them into our history. E então trazer essas guerras para a nossa I história. just want to remind us Eu apenas quero nos lembrar the understanding that we came to do entendimento a que chegamos about the second. sobre a segunda. We would understand Nós queremos entender that World War II, que a Segunda Guerra Mundial, I will put it up here. eu vou colocar aqui em World War cima, II, a Segunda Guerra Mundial, when does it begin? quando começa a Segunda Guerra Mundial, There's two fronts. existem duas frentes. First the Western Front, then the Eastern Front. Primeiro a frente ocidental e depois a frente oriental. We mark 4 battles. Nós marcamos 4 batalhas. First of all, A primeira de todas, the invasion of Poland. a invasão da Polônia. It starts the Western Front, though. That's my only point. Aí começa a frente ocidental. Esse é o meu ponto. So the location of Poland is east, Então, a localização da Polônia é no leste, but it begins the war of the Western Front mas é aí que irá começar a guerra na frente ocidental,
because this is where Britain and France enter war. Porque é aí que a Grã-Bretanha, que a Inglaterra e a França vão entrar na guerra. 1940, Em 1940, we see a breakdown in the relationship between the Soviet Union and Germany. vemos uma quebra na relação entre a União Soviética e a Alemanha. 1941, Operation Barbarossa, Em 1941, temos a Operação Barbarossa, war on the Eastern Front. que dá início à Frente Oriental Both take us to 1945. e nos vai levar até When we 1945. make application of this, Quando fazemos uma aplicação disso, the invasion of Poland a invasão da Polônia is 2016. é 2016. 1940, 1940, 2018, 2018. Operation Barbarossa, Operação Barbarossa, 2019, 2019. Rafia. Ráfia. So we're marking the beginning of the Eastern Front at Rafia. Então, em Ráfia marcamos o início da Frente Oriental. So these are the key points Então, esses são os pontos chaves that I want us to Chave. remember. que eu quero que nós nos lembremos. The two studies of Acts 27 and the counterfeit. Os dois estudos sobre Atos 27 e a contrafação, esses dois estudos, Showing us application of World War II. que vão nos levar à aplicação da Segunda Guerra Mundial. Now we're moving into a study of World War I. E agora estamos nos movendo a um estudo da Primeira Guerra Mundial. But prior to that, Mas, we anterior also a must isso, understand the Third War of the Diadochi. precisamos entender a Terceira Guerra dos Diádocos. Part 2 of our first study. A parte 2 desse nosso primeiro estudo It's going to look unrelated at the beginning. vai parecer não relacionado a princípio. Hopefully soon you will see that it's not. Mas espero que breve vocês vão perceber que não está. But Que this na other verdade, subject may seem unrelated to you at the moment. de que apesar de que por agora esse assunto pareça desconectado, Just want to go to one point in Acts 27. eu quero ir para um ponto em Atos 27. The first 5 verses, Os primeiros 5 the versos ship of Adramyttium. sobre o navio Adramitino. The ship of Adramyttium takes you from 1989 to Sunday Law. O navio Adramitino te leva de 1989 à lei dominical. We don't have time in this camp meeting Não temos tempo nessa campal to cover all the material para cobrir todo o material that's been presented before. que já foi apresentado antes. So if elements of it seem new to you, Então, se alguns elementos parecem novos para você, please speak up por favor, fale and we can find the material in your language e podemos encontrar onde você pode ver esse material na sua língua, where you can revise these histories. para que você possa revisar essas histórias. Because none of this is relatively new. Porque nada disso é tão novo assim. That ship of Adramyttium Então, esse takes navio us from Adramitino 1989 to Sunday Law. vai nos levar de 1989 à lei dominical. There's a key portion of that journey I want to remind us of. Existe uma porção chave dessa jornada que eu quero lembrar vocês. It takes us Vai nos levar to the history à história of Panium de Panium, to Sunday Law. à lei dominical. It shows us E nos mostra the fall a queda of the United States, dos Estados Unidos. the end of the sixth kingdom of Bible prophecy, O fim do sexto reino da profecia bíblica. the end of the sixth, O fim do sexto reino, the beginning of the seventh. o início do sétimo. At Panium, Em Panium, we see the United States begin to fall. vemos que os Estados Unidos começam a cair. It falls from Panium to Sunday Law. Cai de Panium à lei dominical. And then when we come to Sunday Law, E quando finalmente chegamos à lei dominical, we understand that the United States there speaks like a dragon. que nesse ponto os Estados Unidos fala como um dragão. So if the United States in the history of Sunday Law is speaking like a dragon,
Então, se os Estados Unidos, na história da lei dominical, está falando como um It's telling dragão, the world to worship the beast. está dizendo ao mundo que adore a besta, It's not just telling them. não está dizendo a eles It has simplesmente the world's arm behind its back, que eles vão ter agora imobilizado o twisting mundo, its arm. está torcendo o braço do mundo It's going to make the world worship the e beast. vai forçar, vai woman. fazer o mundo adorar a besta. So, Então, if the United States has that power se os Estados Unidos têm esse poder in the history of the Sunday law, na história da lei dominical, is the United States more powerful será que os Estados Unidos está mais poderoso after Sunday law or before? depois da lei dominical ou será que ele é mais We poderoso know antes? it must be after. Sabemos que ele tem que ser mais poderoso depois. So if the United States Então, se os Estados Unidos is speaking like a dragon here está falando como um dragão ali and na is lei able to dominical wield the power e ele é capaz de forçar as pessoas, to force the world de forçar o mundo to follow its Sunday laws, para que siga as suas leis dominicais, if it's so powerful in its history, se está tão poderoso nessa história, what does its fall look like? com que será que se parece a sua queda? Because you know that the fall Porque você sabe que a queda cannot be decreasing power. não pode significar que o poder está decrescendo, está diminuindo. It must be increasing power Essa queda deve querer dizer que o poder está that aumentando, looks like the actions of a dragon power. mas que na verdade vão estar se parecendo com as ações de um dragão, de um poder de dragão. What makes the United States? O que é que faz os Estados What Unidos, frees it? que torna os Estados What Unidos makes it livre? free O que é que o torna livre? to act in this fashion? Para que agora atue dessa maneira. O que é que liberta os Estados Unidos para agir dessa forma? Panium Em Pânio, is the defeat of the king of the south. temos a derrota do rei do sul. We could call it the deadly wound. Podemos chamar de uma ferida mortal. We've seen this before in history. Nós já vimos isso antes na história. King of the south is defeated. O rei do sul é derrotado. We can take that Nós podemos tomar isso to 1989 e levar para and see that 1989 in 1989 e ver que em the 1989 king of the south is defeated. o rei do sul é derrotado. The king of the south is defeated here. O rei do sul é derrotado aqui. It's a deadly wound, É uma ferida mortal, but it is not killed mas ele não é morto until Sunday law. até a lei dominical. You can see that in multiple lines. Vocês podem ver isso em muitas linhas. 1989, Em the king of the 1989, south receives a deadly wound, o rei do sul recebe uma ferida mortal. begins to fall, Começa a cair, and it's killed in 1991. mas ele está morto em 1991. So we have seen this history before. Então nós já vimos essa história antes. We've seen Panium to Sunday law Vimos entre Pânio e a lei dominical. already at the beginning of our reform line. Vimos esse espaço já tipificado no início da nossa So linha. if this history of Panium to Sunday law Então, essa história de Pânio, a lei is the dominical, United States acting with more power, vamos ver os Estados Unidos atuando com maior poder, more like a dragon, se parecendo mais a um dragão, then 1989 to 91 do que de 1988. must also demonstrate Então, de 89 a 91, the same thing. precisamos ver o mesmo The demonstrado. United States has more power here Se os Estados Unidos está ganhando mais poder aí, because prior to Panium, porque antes de Pânio it is locked in a war estava travado em uma guerra, with another trancado, superpower. com outro poder, estava travado. 1989, Então, em 1989, prior to this, antes disso, the United States has been locked in a war with another superpower. os Estados Unidos devem estar trancado em uma guerra com outro poder, preso. When that war ends, Quando essa guerra termina, Panium, 1989, ou Pânio ou 89, power of the United States is unlocked. o poder dos Estados Unidos vai ser destrancado, vai ser liberado. And when it talks about its fall, Então, quando se falamos sobre a sua queda, what is falling o que está caindo is any qualities that are lamb-like. são as qualidades como de um cordeiro. Anything that characterizes a lamb-like beast
qualquer coisa que se caracterize como uma besta that Republican horn com chifres de is cordeiro, falling. é que esse But as republicanism falls, chifre republicano está caindo, mas à the medida que o United States republicanismo appears cai, to grow in power. à medida que cai o republicanismo, parece que os Estados Unidos crescem em força, em poder. I want us to briefly review the history of 1989 to 91. Quero que revisemos brevemente a história de 89 a 91. When we talk about 1989 to 91, Quando falamos sobre 1989 a 1991, we see that this is our increase of knowledge. vemos que temos aí o nosso aumento de conhecimento, The time of the end o tempo do fim and our increase of knowledge. e o aumento de conhecimento. We can lay many stories into this history. Podemos delinear muitas histórias nessa história. 89 to 91 De 89 a 91, is the invention of the World Wide Web. temos a invenção da rede It's the global fall of the de Soviet internet. Union. É a queda da It's União an outbreak Soviética. of measles. É um surto de varíola. It's many things. São muitas coisas. But the one that I want to highlight Mas o que eu quero ressaltar is the particular development of a war. é o desenvolvimento de uma guerra em particular. 1989 to 91, De 1989 a the history of the Gulf War, de 89 a 91 é a história da Guerra do Golfo, sometimes known as the Persian Gulf War. às vezes conhecida como a Guerra Persa do Golfo. Não é varíola, é sarampo, na verdade. Houve um surto de sarampo. You may know the term desert storm. Você deve conhecer o termo tempestade no deserto, Or desert shield. ou escudo do deserto. Or prior to 2003, Ou de the que antes Iraq War. de 2003, a guerra do Iraque. Different labels for the same, relatively same history. São diferentes nomes para uma mesma história. So the rise of the United States Então, a ascensão dos Estados Unidos in this history nessa história, all happens around this concept of this war with Iraq. tudo isso ocorre dentro desse conceito de guerra com o Iraque. Prior to 1989, Anteriormente a you have a particular 1989, type of world order. você tem um tipo em particular de From ordem mundial. 1945 De to 1945 1989, a 89, you have the history of the Cold War. temos a história da Guerra Fria. United States Os Estados Unidos versus the Soviet Union. contra a União Soviética. These two world superpowers Esses dois superpotências mundiais, battling it out for global domination. eles estão batalhando por domínio global. In the last 10 years of that history, Nos últimos 10 anos dessa história, you can see the Soviet Union rapidly failing in that war. você consegue ver a União Soviética falhando rapidamente naquela guerra. And Gorbachev takes over the Soviet Union. Gorbachev, então, assume o poder da União Soviética. So Gorbachev takes over the Soviet Union. Então, Gorbachev assume o poder na União Soviética. He understands E ele entende that the world order for the last roughly 45 years que a ordem mundial, nos últimos 45 anos, mais ou menos, has looked like this. se parecia dessa forma. Two world superpowers, Duas superpotências mundiais, the United States os Estados Unidos and the Soviet Union. e a União Soviética. And what he can see happening E o que ele consegue ver is that his acontecendo Soviet Union é que a União Soviética is falling. está And caindo. what he can see ahead of him E o que Gorbachev consegue ver adiante is dele as the Soviet Union falls, é que à medida que a União Soviética cai, what is left? o que é que sobra? The United States absorbs all of the power Os Estados Unidos vai absorver todo esse poder that the Soviet Union is losing. que a União Soviética está perdendo. All of the spheres of influence they've fought over. Todas essas esferas de influências que eles estavam batalhando um contra As o the outro, Soviet Union falls, the United States takes them up. à medida que a União Soviética cai, os Estados Unidos tomam essas posições. And Gorbachev knows that he's facing a future E Gorbachev sabe que ele está
para that encarar um looks like futuro this. que se parece assim. United States, one world superpower, Os Estados Unidos como a única superpotência mundial, global dictator. uma ditadura global. So in the late 1980s, Então, no final dos anos 80, 90, he tries to change the course of history, ele tenta mudar o curso da história introduce another concept e introduz um novo conceito, to make sure that as his country falls in power, para garantir que, à medida que o seu poder, seu governo perde poder, que seu país perde poder, it doesn't surrender too much of that to the United States. seu país não vai entregar todo esse poder para os Estados Unidos, tanto poder para os Estados Unidos. So in 1988, Então, em 1988, Gorbachev speaks at the UN. Gorbachev faz um discurso na ONU. In his speech, No seu discurso, it's December 7 of 1988, 17 de dezembro de 1988, he speaks of a new world order. ele fala sobre uma nova ordem mundial. And I want us to see what he means by this. E eu quero que nós vejamos o que ele quer dizer com isso. What he is saying O que ele está dizendo is that the order the United States has known for the last 44 years is coming to an end. O que ele está dizendo é que a ordem que os Estados Unidos e a União Soviética conheciam por 45 anos está chegando a um fim. For 44 years, Por 45 anos, the world has known a bilateral world order. o mundo tem conhecido uma ordem mundial bilateral. Bi means two. Bi querendo dizer dois. So bilateral means two superpowers. Então, bilateral quer dizer dois superpoderes, duas He superpotências. recognizes that that has been the world order, Ele reconhece que a ordem mundial era essa. and he sees that it's no longer going to continue. E ele vê que não será possível continuar. And what he sees confronting him E o que ele vê confrontando a ele, as his superpower falls, à medida que a sua superpotência cai, it'll leave a unilateral world order. é que isso irá deixar uma união mundial unilateral. Uma ordem mundial Unilateral unilateral. meaning one. Unilateral, querendo dizer um. It has been bilateral too, Havia sido bilateral, a ordem mundial era bilateral, e agora vai se tornar unilateral. he's facing a unilateral world where it's the United States, Então, Gorbachev vê que pode surgir uma ordem unilateral com os Estados Unidos somente. so in 1988 Assim que, em he 1988, speaks to the UN. ele faz um discurso He para a says ONU. we need a new world order. Faz um discurso para a ONU e diz que precisamos de uma UN nova ordem mundial. Needs to be strengthened. De que a ONU deve ser It's the fortalecida. UN that needs to take over this void in power. Ele diz que a ONU deve tomar esse vazio do poder. Esse vazio que vai He has this aparecer. picture Ele tem essa imagem of a multilateral world, de um mundo multilateral, what we might call, que nós poderemos chamar, what you can call o que você poderia chamar, globalism. globalismo. This is Gorbachev's dream, Esse é o sonho de Gorbachev and it's quite intelligent. e é bem inteligente. He introduces the concept of a new world order, Ele introduz o conceito de nova ordem mundial. and what he's trying to encourage E o que ele está tentando encorajar is that the UN takes over é que world affairs a ONU tome conta dos assuntos mundiais to such an extent a uma extensão tal that the fall of the Soviet Union does not surrender its power to the United States. a uma extensão tal de que mesmo a queda da União Soviética não acaba entregando todo o poder no mundo para os Estados Unidos. This was not a hidden agenda. Isso não é um plano secreto, uma agenda secreta. By the early months of 1989, Já nos primeiros meses de 1989, newspapers in the United States are criticizing George Bush.
Os jornais nos Estados Unidos estão criticando a George Bush. They're saying, Eles estão we dizendo, know what Gorbachev is doing. eles dizem que sabemos o que George Gorbachev Bush faz. is not countering it. E George Bush não está contra-atacando isso. He's not giving a strong enough response. Ele não está respondendo veementemente o suficiente. They all recognized what Gorbachev was doing, Todos conseguiam reconhecer o que Gorbachev estava which fazendo, was trying to prevent a one world superpower que era tentar prevenir que houvesse uma única superpotência mundial. through strengthening the power of the United Nations. E ele tentava fazer isso fortalecendo o poder das Nações Unidas. But George Bush Mas did know what Gorbachev was doing. George Bush não sabia. He began to design a strategy Mas George Bush sabia o que ele estava fazendo to counteract Gorbachev's e New World começou Order. a desenvolver uma estratégia para contrarrestar, para And he contra-atacar. did that in a conference in December of 1989. E ele faz isso numa conferência em dezembro de 1989, Known as the Malta Conference. conhecida como a Conferência Multa, eu acho. What enabled George Bush O que capacitou ou permitiu a George Bush to truly counter Gorbachev's New World Order a verdadeiramente contrarrestar a nova ordem mundial de Gorbachev was this building conflict with Iraq. foi esse conflito que estava crescendo com o Iraque. It allowed George Bush to redefine this New World Order. Esse conflito permitiu que George Bush redefinisse a nova ordem mundial. The New York Times wrote in this history O New York Times escreveu sobre essa história. that this crisis over Iraq, Escreveu que essa crise the contra o Iraque, response to Saddam Hussein, a resposta a Saddam Hussein, was era the attempt of George Bush's New World Order to take shape. a tentativa da nova ordem mundial de George Bush tomar forma. And George Bush said the fate of the New World Order E George Bush disse que o destino da nova ordem mundial depended on the world's response to Iraq. dependia da resposta do mundo ao Iraque. To quote George Bush, Citando as palavras de George Bush. remember this is Senior, the father. Lembre-se que esse é George Bush, o pai. He says the idea that the United States Ele disse que a ideia de que os Estados Unidos will, from this point forward, irão, a partir desse ponto, lead the world community guiar a comunidade mundial to an unprecedented degree, de uma maneira Sure. sem precedentes, to a degree not known before. de uma forma que não foi conhecida antes. Is demonstrated by the crisis in Iraq. Está demonstrado essa forma nova de guiar pela So crise no George Iraque. Bush is saying, Então George Bush está First, dizendo, primeiro, from this point forward, a partir desse momento, the history of 1989, a história de 1989, the United States is going to begin to lead the world to a degree not known before. os Estados Unidos irá começar a guiar o mundo de uma forma jamais conhecida antes. Jamais Remember, vista it's here antes. that we line up with Panium. Lembrem-se de que é aqui, 89, que nós alinhamos com Panion. And he says E ele the diz first test of that que o primeiro teste para isso is the Iraq War, era a guerra no Iraque. Desert Storm. Tempestade no deserto. 1990, 1919. September 11th. 1990? Ah, George 1990. Bush speaks to Congress. 11 de setembro de His 1990, speech is titled Towards a New World Order. George Bush vai falar diante do Congresso e o título é Avançando a uma Nova Ordem Mundial. He says, E ele diz, a new era is beginning, uma nova era está começando. a new world order, Uma nova ordem mundial. out of these troubled times. Distante desses tempos Those turbulentos. troubled times, Esses tempos turbulentos a que ele se the referia crisis eram as crises over Iraq. no Iraque. That new world is struggling to be born. Esse novo mundo está batalhando para nascer.
recent events, Iraq, Esses eventos recentes, no Iraque, have proven provaram there is no substitute for American leadership. que não há nenhum substituto para a liderança americana. This is the new world order developing from 1989. Essa é a nova ordem mundial que está se desenvolvendo desde I 1989. just want to take the moment, Eu simplesmente quero tomar um momento it will become relevant e vai se tornar relevante as we go into World War I. à medida que nós avançamos para a Primeira Guerra Mundial. But as we can tie it already to Acts 27, I want us to be reminded Mas como nós já podemos atar isso a Atos 27, eu quero lembrar of this Gulf War. dessa Guerra do Golfo. 1979, 1979, there are two revolutions. existem duas revoluções aí. There's a revolution in Iran, Existe uma revolução no Irã and there's a revolution in Iraq. e existe uma revolução no Iraque. In Iran, there's a revolution in 1979, No Irã há uma revolução em 79 and in Iraq, there's a revolution in e 1979. no Iraque há uma revolução em 79. In 1979, Saddam Hussein comes to power. Em 79, Saddam Hussein sobe ao poder. And from the very start, the two leaders E desde o of those começo, two countries esses dois países are mortal enemies. são inimigos mortais. So 79, Então, desde the 79, revolution. temos a revolução. 1980, Em Iran and Iraq 1980, go to war. Irã e Iraque entram em guerra. That war lasts most of this history, Essa guerra vai durar o maior período dessa história. ending around 1988. E vai terminar por volta de 88. In this Iran and Iraq war, Nessa guerra no Irã e no Iraque, the United States took the side of Iraq os Estados Unidos tomou o lado do Iraque and they supported Iraq. e eles apoiaram o Iraque. When this war ended, Quando essa guerra começou, it had crippled Iraq's economy. a economia do Iraque estava aleijada. If we were to see the Middle East Se fôssemos olhar o Oriente Médio, bordering Iraq, nas fronteiras do Iraque, I know I can't draw, eu sei que eu não sei desenhar, so I'll do my best and you can imagine. então eu vou fazer o meu melhor e vocês podem tentar imaginar. If this is Iraq, Se aqui temos o Iraque, this is Saudi Arabia, aí temos a Arábia Saudita. and down here E aqui embaixo is this little country tem esse pequeno país called Kuwait. chamado Kuwait. Kuwait had lended Iraq money to fight Iran. Kuwait tinha emprestado dinheiro para o Iraque para que ele lutasse contra o Irã. And when the war ended, Quando a guerra terminou, Saddam Hussein did not want to repay Iraq's loan, Saddam Hussein Kuwait's loan. não queria pagar esse empréstimo que eles tinham recebido do Kuwait. He believed Ele that it was acreditava, on the part of the whole of Middle East que era parte do todo to do Oriente benefit Médio. all of them Ele acreditava que era para o benefício de todo o Oriente Médio. that he had fought and restrained Iran. Que ele tenha lutado e restringido o Irã. So he didn't believe that he owed anyone any money. Então ele não acreditava que ele devia dinheiro a qualquer um, a qualquer In pessoa. 1989, Em 1989, a tension begins começa uma tensão between Iraq and Kuwait entre o Iraque e o Kuwait. because Iraq tells Kuwait Porque o Iraque vai falar para o Kuwait they don't want to repay this loan. que eles não querem pagar essa dívida ou esse empréstimo. Also, Também, Kuwait had not been behaving very well. o Kuwait não tem estado se comportando muito bem. The economies of the countries depended on oil, A economia dos países dependia de óleo and there is agreements e existem acordos about how much oil they extract acerca de quanto
óleo the eles prices they extraem pay for it. e os preços que eles pagam por isso. And it's believed that in this history, E eles creem que nessa história, Kuwait had developed a drilling technique o Kuwait tem desenvolvido uma técnica para cavar, para perfurar, called slant drilling. chamado slant, perfuração de slant. So não if sei. this is Então, Iraq se aí temos o Iraque and this is Kuwait, e aí temos o Kuwait, Kuwait is drilling from this side, o Kuwait está perfurando desse lado, but it's slanted. mas They're está taking oil from underneath Iraq's inclinado. land. Ele está tomando óleo ou petróleo do lado do Iraque. It's believed they stole about $2.4 billion worth of oil. Se crê que eles roubaram cerca de 2 bilhões de dólares em petróleo. And in 1989, Saddam Em- Hussein says to Kuwait, Em 1989, Saddam you Hussein need to diz, pay us back for all the oil you've stolen. para o Kuwait, você tem que pagar tudo que você roubou em So petróleo. Kuwait has stolen oil. Então o Kuwait roubou petróleo. They've also broken the international agreements Eles também quebraram os acordos internacionais regarding the amount of oil you're allowed to sell. com respeito à quantidade de petróleo que você é permitido And vender. Kuwait's indiscretions with oil E os indiscrições, ou seja, o desrespeito on do that Kuwait issue alone com o petróleo, e somente esse assunto por si só, estimated to have cost Iraq $1 billion a year. se estima que custou ao Iraque $1 bilhão ao ano. Schätzen, dass es ungefähr den Irak pro Jahr 1 Billion oder Milliarden Dollar gekostet hat. So Saddam Hussein has a legitimate reason Então Saddam Hussein tem uma razão legítima to call Kuwait into line. para chamar o Kuwait, tentar Kuwait colocar ele won't na come linha, into line. tentar botar o Kuwait na linha, colocar o Kuwait. In August of 1990, Em agosto de Iraq invades Kuwait. agosto de 1990, o Iraque invade o Kuwait. In just a matter of hours, E em poucas horas, Iraq gained control of Kuwait City, o Iraque toma controle da cidade do Kuwait, took over the government. toma controle do governo. This military move, Esse movimento militar, in one day, em um único dia, gave Iraq control of 20% of the global oil supply. deu ao Iraque controle de 20% dos suprimentos de petróleo do mundo. 1/5 of the world's oil supply. Ou seja, 1/5 de todo o suprimento de petróleo do mundo. Gave them a massive amount of power over the Persian Gulf. Deu a eles uma quantidade tremenda, massiva de poder sobre o This Golfo Persa. caused Golfo fear Persa. inside the US government. Isso causou medo por parte do governo americano. If Saddam Hussein controlled Kuwait, Se Saddam Hussein controlar o Kuwait, he became the world's dominant supplier of oil. o Saddam Hussein Iraque se tornará o fornecedor principal de petróleo do mundo. To quote George Bush, E usando as palavras de George Bush, our jobs, our way of life, nosso trabalho e nossa forma de viver, our own American freedom, a nossa própria the freedom of our allies, liberdade americana, a liberdade dos nossos all around the aliados, world will suffer tudo isso ao redor do mundo, todo mundo ao redor if irá Saddam sofrer. Hussein controls the world's oil reserves. Todos irão sofrer se Saddam Hussein controlar as reservas de petróleo do mundo. There's conflict Existe conflito in the United States nos Estados Unidos about whether or not to attack Iraq com respeito a se eles deveriam ou não atacar o Iraque. The people do not want to go to war. As pessoas não queriam ir para a guerra. So towards the end of 1990, Então, lá para o fim de a 1990, 15-year-old girl uma garota de 15 anos, speaks before Congress, fala diante do Congresso,
This 15-year-old girl tells this tearful story. Essa garota de 15 anos conta essa história triste. She says through her tears, Ela she saw fala, Iraqi troops storm her hospital in Kuwait, ela fala em meio a lágrimas que ela viu as tropas do Iraque atacar um hospital no Kuwait, take babies from the incubators, hundreds of them, tomar bebês das incubadoras, centenas de bebês das incubadoras, throw them on the floor to die, e lançar esses bebês no chão para morrer. and steal the incubators. Bebês que ainda estavam nas incubadoras. Where the Eles babies roubaram are as kept. incubadoras. Roubaram as incubadoras, que são onde os bebês ficam. This is the Prematuros. story Essa história that George Bush and the members of the US government que os George Bush e os membros do governo americano used to change the opinion of the public in favor of war. foi a história que o governo americano utilizou para mudar a opinião pública a Then it became favorecer, known para que eles pudessem favorecer a guerra. that the Kuwaitis Então se tornou conhecido que had paid $10 million as pessoas no Kuwait to a public relations firm, pagou 10 milhões de dólares para uma firma, para uma empresa the biggest global firm at the time, company, de relações públicas, a maior empresa de relações públicas naquela época. Pagaram 10 milhões de that reais. firm had taken the daughter of the ambassador from Kuwait, Essa empresa pegou a filha do embaixador do Kuwait, the daughter of the ambassador of Kuwait, a filha do embaixador do Kuwait, and trained her to share this story. e essa empresa treinou essa filha para que ela pudesse compartilhar essa história. It was all built on lies. Tudo estava construído em cima de mentiras. 2 Iraq wars, 2 guerras do Iraque, 2 George Bushes, 2 George Bush, 2 wars built on lies. 2 guerras construídas em cima de mentiras. No one wanted to go to war with Iraq, Ninguém queria ir à guerra com o Iraque, except for a select few exceto alguns poucos seletos in the US government. no governo dos Estados Unidos. So they perpetuated a lie. Então eles perpetuaram uma mentira. Iraq O Iraque was the sphere of influence era uma parte da esfera de influência under the Soviet Union, que estava abaixo a União Soviética, under the King of the South. que estava sob o domínio They're do Rei going do Sul. to invade the sphere of influence of the King of the South. Eles então irão agora invadir a esfera de influência do Rei do Sul. And it's in this history E é nessa história that George Bush says que George Bush he's diz demonstrating what a new world order looks like. que ele estará demonstrando com que se parece a nova ordem mundial. They declare their objective. Eles declararam o objetivo deles. It's not just to drive Iraq out of Kuwait. Não é simplesmente tirar o Iraque do Kuwait. They did far more than that. Eles fizeram muito mais que isso. They took Iraq, Tiraram o Iraque, first or second world country, primeiro ou segundo país and took it, país do segundo mundo, eu acho. quoting E the vou US citar aqui, Secretary of State, ele vai citar o secretário dos Estados Unidos, ela vai citar o secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado dos Estados back to Unidos. the pre-industrial age. Levaram o Iraque de volta à era pré-industrial. Então o Iraque, que era um país de primeiro ou do segundo mundo, levaram esse país de volta para a era pré-industrial. Destroyed their infrastructure. Destruíram a infraestrutura. 18 out of their 20 power plants, 18 das indústrias de energia, oil refineries, suas refinadoras de petróleo, telecommunications, a comunicação por telefone, everything. tudo deles. By the end of the war, Ao final dessa guerra, the electricity supplying Iraq as usinas de suprimento energético was no only Iraque 4% of that before the war. só sobrou 4% do que tinha antes da guerra, do suprimento de usina de They energia. said, members of the US government, Os membros do governo americano it's disseram: really hard to differentiate é muito difícil diferenciar between entre our enemy and their civilian population. é muito difícil diferenciar entre o inimigo e a população civil. They're all the enemy. Todos são o inimigo.
They had a plan. Eles tinham um plano: Destroy Iraq to such an extent destruir o Iraque a uma extensão tal that it's forever dependent on foreign aid para que esteja para sempre dependente de auxílio estrangeiro, so that for the years after the war, para que durante os anos posteriores à we guerra have all the leverage over Iraq. tenhamos todo o controle They sobre o took a Iraque. highly urban society. Eles tomaram uma A sociedade highly urban society. altamente Modern. urbanizada ou desenvolvida. Urbanizada foi a palavra que ela utilizou. And turned it into a third world country. E transformaram essa sociedade em um país de terceiro mundo. Quoting Citando, Russian official. esse é um oficial russo que ela vai This citar. was the first time Essa foi a primeira vez that the United States started to act as a global policeman. essa foi a primeira vez que os Estados Unidos começou a atuar como a polícia do mundo, como policial do mundo. That was the test of a new world order. It demonstrated it. Esse foi o teste da nova ordem mundial. Foi uma demonstração dessa nova ordem que os Estados Unidos estava propondo. 1991 Então, em is 1991, Desert Storm or the Gulf War. temos a Tempestade no Deserto ou a Guerra do Golfo. São nomes para a mesma guerra. And it's this war Então, é essa guerra demonstrating a new world order. que vai demonstrar essa nova guerra mundial. You could make the same application with 2003 and that Iraq war. Você poderia fazer a mesma aplicação com 2003 e a guerra no Iraque. Que Saddam ocorreu. Hussein had nothing to do with Al-Qaeda Saddam Hussein não tinha nada a ver com a Al-Qaeda or 9/11. ou com 11 de setembro. He had no weapons of mass destruction Ele não tinha nenhuma arma de destruição massiva. all built on a lie. Tudo construído em cima de When we look mentiras. at what this history looks like, Quando nós olhamos para o que, it's already been com demonstrated. que essa história se parece, vemos que ela já foi The demonstrada first antes. example of the US acting like the global policeman Esse é o primeiro exemplo dos Estados Unidos atuando como a polícia do mundo, como se fosse o policial is Desert do mundo. Storm. Temos aí na Tempestade no Deserto. George Bush told them that in September 11 of 1990. E George Bush nos advertiu disso em 11 de setembro de 1990. You have the United States, Temos então os Estados Unidos, you have Russia, temos a Rússia, the King of the North temos o Rei do Norte and the King of the South. e o Rei do Sul. There's a conflict Existe um conflito between two other countries. entre dois outros países. Iraq Iraque, comes under the sphere of influence ele vem baixo a influência of the King of the South. do Rei do Sul. Iraq O Iraque has a problem tem um problema with Kuwait. com o Kuwait. Iraq wants to control Kuwait. O Iraque quer controlar o Kuwait. All they originally wanted Tudo que eles originalmente queriam was the money that was stolen from them repaid, era que o dinheiro que foi roubado deles fosse pagado de volta. the oil. O óleo. But because of that, Mas por causa disso, the United States intervened. os Estados Unidos intervêm. Os Estados Unidos intervêm. They did that Eles fazem isso because they wanted leverage in the Middle East. porque eles queriam influência, dinheiro no And in this conflict, Oriente Médio. the King of the South was too weak Nesse conflito, o Rei do Sul era muito to fraco protect their ally. para proteger o seu aliado. Russia was too weak to intervene and protect Iraq. A Rússia era muito fraca para poder intervir nessa guerra e proteger o Iraque. Gorbachev did attempt to do that. Gorbachev He ele tentou fazer isso, tentou intervir, But he had a sharp rebuke from George Bush. mas ele recebeu uma repreensão poderosa de George I'm going Bush. to quote Robert Gates. Ela vai citar a Robert Gates. He was the Deputy National Security Advisor at that time. Ele era deputado da segurança, ele era o prefeito da Segurança Nacional, conselheiro da Segurança Nacional naquele período. George Bush wants war with Iraq. O George Bush quer fazer uma guerra com o Iraque. He says Ele diz the president, que o presidente, in his inner circle, no seu círculo interno, has made it absolutely clear deixou absolutamente he claro: will have a war with Iraq, ele vai ter uma guerra com o Iraque, even if he is impeached. mesmo se ele for sofrer um impeachment. The truth of the matter is,
A verdade No sobre o matter assunto what the public thinks, não importa o que o público it's pensa, irrelevant. é irrelevante. No matter what Congress says, it's irrelevant. Não importa o que diga o Congresso, é irrelevante. Nothing will impact his decision. Nada vai impactar a decisão dele, de George Bush. He is going to have a war with Iraq. Ele vai fazer guerra com o Iraque. He is going to throw Saddam Hussein out of Kuwait. Ele vai expulsar Saddam Hussein do Kuwait. He swears. Ele xingou Regardless of aqui whether na Congress citação. or the public support him. E não importa se o restante dos poderes não This is an act o apoia. of not just a global bully. Dos poderes internos dos Estados Unidos. Isso não é um ato de um... He doesn't care about the public or Congress. Ele não se importa com o público ou com o Congresso. This is the rise Essa é a ascensão of the seventh kingdom of Bible do prophecy. sétimo reino da profecia bíblica. It's a United States not restrained by the king of the south. Vemos aí os Estados Unidos sem estar restrito pelo rei do sul. The United States is a dictatorship. Vemos aí um exemplo dos Estados Unidos como um ditador que não se The importa UN. com o que pensa a União, Second war a ONU. with Iraq. Temos a Segunda Guerra com o Iraque. The UN says to George Bush, A ONU diz para George Bush, now the son, agora é George Bush filho. we won't let you. A gente não vai deixar você fazer And guerra com o what's the Iraque. son's opinion? E qual é a opinião de George Bush? The same as his father's. A mesma que a opinião do pai Now dele. he can say, E agora ele pode dizer, I don't care what the public thinks. não importo com o que o público pensa, I don't care what Congress believes. não importo com o que o Congresso acredita, And I don't care what the UN says. e eu não me importo com o que a União, com o que a I will ONU have diz. war with Iraq. De qualquer forma, eu vou fazer guerra com o Iraque. That's demonstrating Isso está demonstrando the seventh kingdom of Bible prophecy. o sétimo reino da profecia bíblica. It's the unilateral world order that Gorbachev tried to prevent. É essa nova ordem mundial que é unilateral, que Gorbachev estava tentando prever. Tem duas novas ordens mundiais. Uma dos We Estados should have Unidos. hoped for a world order Deveríamos esperar por essa nova ordem mundial where a strengthened UN de Gorbachev. Essa nova ordem mundial de Gorbachev would prevent fortalece, the rise of a one superpower. fortalece a ONU e impede a ascensão de um único poder mundial, de uma única superpotência mundial. Triple application of prophecy. A tripla aplicação profética, World War I a Primeira Guerra Mundial plus World War II mais Segunda Guerra Mundial equals World War III. é igual à Terceira Guerra Mundial. World War I, A Primeira Guerra Mundial, there's a dictator, temos um ditador nessa Kaiser guerra, Wilhelm. que é o Kaiser Second, Wilhelm. There's Hitler. Na Segunda Guerra temos outro They're ditador, both Hitler. nationalistic São dois nacionalistas and fighting for a unipolar world. que estão lutando para um mundo unipolarizado, unilateral, com uma única They're superpotência. fighting Eles estão lutando for a German superpower. por uma superpotência alemã. They're not fighting to strengthen the role of the United Nations. Não estão lutando para fortalecer o papel das Nações Unidas. So World War III, Então a Terceira Guerra it's a Mundial nationalistic movement é um movimento nacionalista, leading to a one world superpower. querendo guiar a uma única superpotência mundial. They don't want to strengthen the United Nations. Eles não querem fortalecer as Nações Unidas. They need to break the United Nations. Eles precisam quebrar as Nações Unidas. Tell the UN Eles dizem para a ONU, that the UN has a boss. de contar para a ONU que eles têm Because um as chefe. George Bush said, Porque, como disse George Bush, there is no substitute for American leadership. não existe nenhum substituto para a liderança americana. Eles querem contar para a ONU que a ONU tem A um couple of chefe. key points to take into our studies. Alguns pontos chaves que a gente tem que levar nesse Third estudo. Diadochi War. Terceira Guerra dos Part Diádocos A. é a parte A. The fourth is Part B. A Quarta Guerra dos Diádocos é a But parte it's B. one war. Mas é uma única guerra. World War I, Primeira Guerra Mundial, World War II. Segunda Guerra Mundial. Two parts, but one war. Temos duas partes, mas uma única guerra. So to understand World War III, Então, para entender a Terceira Guerra Mundial, we want to understand the Third Diadochi War and the First World War. queremos entender agora a Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra dos Diádocos e a Primeira Guerra Mundial. When we come back, we'll begin to discuss that. Quando retornarmos, vamos começar a discutir isso. Our second point. We can see the New World Order Nosso segundo ponto é que podemos ver rising up
from Oh. 1989 to 91. Podemos ver uma nova ordem mundial ascendendo a partir de It's not 1991. globalism. E não é o It's globalismo, not the UN. não é a ONU. The United States São os Estados Unidos as the one superpower. como uma única superpotência mundial. And it's demonstrated E isso está demonstrado by the first Iraq War. pela primeira guerra no Iraque. And we will discuss that history again. Vamos discutir essa história novamente. If you kneel with me, we'll close in prayer. Se vocês se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for this day. muito obrigado por esse dia. Thank you for the camp meeting. Muito obrigado pela Campal. Thank you that we can come together Muito obrigado porque a gente pode To study. estar junto para poder estudar to discuss. e discutir. I pray that we'll think deeply of these truths. Eu oro que nós possamos pensar profundamente sobre Not essas just the words verdades, spoken, não somente sobre as palavras but the ditas, implications of them. mas sobre as implicações Where delas. they conflict with our old ideas. Se elas estão em conflito com nossas antigas ideias, What of our old ideas we must discard? quais são as nossas ideias antigas que precisamos descartar? I pray, Lord, that we'll be Eu oro, open to Senhor, doing this, que o Senhor nos possa abrir a nossa mente para fazer isso, that we can grow in an understanding of the history around us, que nós possamos crescer em entendimento sobre a história ao nosso redor and be better prepared to face the future. e estar assim melhor preparados para encarar o futuro. Please continue to teach us Por favor, continue a nos ensinar of our history sobre nossa história and of your character. e sobre seu caráter. I pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém.